Bom dia, turma. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina de Pontes e Grandes Estruturas. Agora vocês me veem. Sou o professor Renan Galvão. Esse é o nosso quarto encontro, né? Na verdade, a gente teve um probleminha, né, na gravação da aula de número 2, então hoje a gente está com, né, uma horinha defasada. Mas aí hoje a gente vai abordar os assuntos aí da sessão 1.3. Logo a gente já recupera, tá? A gente já consegue deixar as aulas em dia, não se preocupem. Mandar um bom dia lá para o André Matheus, para o Geraldino, para o Hudson, para o André... o André Matheus de novo, mandou um oi, mandou um bom dia. O Wilfrido, bom dia para todo mundo, turma. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com carregamento móvel em pontos de concreto, tá? Gente, né, só recapitulando, é importante lembrar, né, que na primeira aula da disciplina a gente fez uma aula introdutória às pontes, estudamos os diferentes tipos de classificação, os diferentes tipos de superestrutura, tá? Na aula passada, a gente conheceu os elementos, os principais elementos de uma ponte em viga, que é a ponte exemplo da nossa disciplina, né? A gente vai fazer o dimensionamento da viga longitudinal de uma ponte em viga, tá? Então, na aula passada, a gente conheceu os elementos, principais elementos componentes da ponte em viga, tá? Inclusive, né, os principais elementos estruturais da superestrutura, né? Então, vimos o que é a viga longarina, o que é a viga transversina, tá? E fizemos o levantamento do carregamento permanente. Lembra, na aula passada a gente fez o levantamento de todo o carregamento permanente. Agora, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com cargas móveis, fazer o levantamento do carregamento móvel. E para isso a gente vai precisar usar alguns conceitos lá de estruturas hiperestáticas, como a linha de influência, tá bom? No primeiro, tá, que é mais importante aqui, vamos primeiro discutir como a gente vai tratar as cargas móveis em pontes e em viadutos. Pessoal, nós temos uma norma específica que vai abordar cargas móveis, tá? É a NBR 7188 de 2013, carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. Então, a gente tem uma norma específica para carga móvel, tá? É a 7188 de 2013. As estruturas de pontes e de viadutos, elas vão, então, estar sujeitas à ação de uma carga em movimento, né? Cargas em movimento são o quê? São cargas variáveis. Ora, elas estão sobre a estrutura, ora, elas não estão, né? Ora, elas estão no começo do tabuleiro da ponte, ora no meio, ora no final, tá? Olhando a seção transversal, ora a gente tem uma única faixa carregada, ora é a outra faixa que está carregada, então o veículo ele também, né, se movimenta na seção transversal, tá? Então as pontes e os viadutos vão estar sujeitas a essa carga em movimento, tá? Que tem um posicionamento variável. Aqui a gente vai chamar de carga móvel. As cargas móveis serão descritas pelo termo trem-tipo. Tá, vamos definir, então, o que é trem-tipo. Trem-tipo é um conjunto de carregamento móvel a ser aplicado à estrutura em sua posição mais desfavorável para cada seção de cálculo. Tá? Então, como o meu carregamento móvel, quer dizer que ele pode estar em qualquer ponto da minha estrutura, né? Ele é móvel, afinal de contas. Então, para eu dimensionar minha estrutura com segurança, eu vou sempre posicionar esse carregamento móvel na posição mais desfavorável para a seção de cálculo que eu estou trabalhando, ok? Então, né, esse trem tipo, que é esse conjunto de carregamentos móveis, ele vai ser composto pelo carregamento de um veículo padrão
que a norma vai especificar as suas dimensões e também a carga P. Esse veículo padrão, tá? Olhando aqui em planta, é esse veículo maior, tá? Esse veículo padrão, ele vai ter carga P concentrada, tá? Definida por norma. E aí, ao redor de todo esse veículo tipo, eu tenho cargas distribuídas, que a gente chama de carga de multidão, em função da presença de veículos menores e de pedestres, tá? Essa carga é distribuída, P minúsculo, em quilonewton por metro quadrado, ok? Então, a gente vai ter sempre esse trem tipo composto pelo veículo padrão, força concentrada, e ao redor do veículo padrão eu tenho carga distribuída de tráfego de veículos leves e pedestres. A norma ela vai definir dois tipos de trem tipo brasileiro, ok? Então, nós temos o TB 450 e o TB 240, tá? Quais são as principais diferenças entre esses dois trens tipo? Nós temos a primeira delas como sendo utilização, né? O TB 450, ele é utilizado para pontes em geral, enquanto o TB 240, ele é obtido para estradas vicinais municipais de uma única faixa, ou obras particulares, tá? Aí é critério da autoridade competente, tá? Então, para pontes em geral, TB 450, para obras menores, TB 240. O peso total do veículo muda também, tá? Ele vai pesar 450 kN, daí o nome, TB 450, ou 45 toneladas força, e o TB 240 vai pesar 240 kN ou 24 toneladas força. Ambos os trens tipo têm 3 eixos e 6 rodas, com uma distância entre os eixos de 1,5 m, tá? Então essas características são iguais para os dois. O peso por roda varia, né? Porque o peso total é diferente. Então, ó, no TB 450 eu tenho 450 kN dividido por 6 rodas. Então, eu tenho um peso por roda de 75 kN. Para o TB 240, o peso por roda, 240 por 6, eu tenho 40 kN por roda. A área de ocupação é a mesma, tá? Tanto o TB 450 como o TB 240 tem 18 metros quadrados de ocupação, um comprimento de 6 por uma largura de 3. A carga uniformemente distribuída, né, a carga de multidão ao redor do veículo tipo, ela vai ser de 5 kN por metro quadrado para o TB 450 e 4 kN por metro quadrado para o TB 240. Então, aqui a gente tem uma diferençazinha, tá? A carga de multidão, né, proveniente aí do tráfego de veículos, ela vai ser um pouquinho, de veículos leves, né, ela vai ser um pouquinho maior para o TB 450, tá? Ela vai ser 5, enquanto para o TB 240 é 4. Já a carga uniformemente distribuída sobre o passeio, que aí é em função do tráfego de pedestres, ela é igual para ambos os trens tipo, tá? 3 kN, tanto para o TB 450 como para o TB 240. Tá? Vamos guardar essas informações que a gente vai usar lá na frente. Tá? Olhando, né, em planta, a gente sempre vai fazer uma primeira, né, para encontrar, levantar as cargas móveis, a gente sempre vai pensar o nosso trem tipo sendo aplicado ao longo da seção transversal e ao longo da seção longitudinal também, né? Para levantar os carregamentos, a gente olha em relação à seção vertical, a seção transversal, e depois para calcular os esforços internos solicitantes, momento fletor, força cortante, aí a gente enxerga, né, a seção longitudinalmente. Vai posicionando daí o trem tipo, né, nas piores posições possíveis. Olhando aqui, né, em planta, a gente consegue enxergar o nosso trem tipo. Então, ele é um trem tipo de 6 metros de comprimento, 3 de largura. A distância entre os eixos, ó, é de 1,5 m, né? A gente tem 3 eixos, 6 rodas, né? 2 rodas por eixo, tá? Se a gente passa um corte, né, uma seção de corte no meio do meu trem tipo, eu vou enxergar o quê? Eu vou enxergar as cargas concentradas, tá?
serão 3 cargas concentradas, por quê? Porque eu estou, né, passando no meio da seção, eu vou pegar, né, o máximo que eu posso pegar aqui é 3 cargas P, né, não tem como eu pegar 6 cargas P, né, a pior seção que eu posso passar é aqui em cima da roda, né, então eu vou enxergar as minhas 3 cargas P e fora aqui da minha seção, né, eu vou enxergar a carga P minúscula distribuída. Se eu passo uma seção fora do meu trem tipo, aí eu tenho apenas a atuação da carga de multidão. Quando eu estou pensando em carregamentos móveis, eu ainda tenho que majorar as minhas cargas verticais por alguns coeficientes de ponderação. Tá? Então, nós temos 3 coeficientes diferentes de majoração dos meus carregamentos quando eu estou trabalhando com pontes ou viadutos, ok? Quando eu estou trabalhando com esse tipo de carga móvel em específico. Nós temos o primeiro deles, o coeficiente de impacto vertical, CIV. Ele vai considerar os efeitos de frenagem e aceleração dos veículos, tá? Porque a aceleração e a frenagem de veículos vão causar impacto adicional na minha estrutura. Então, eu vou levar em consideração esse fenômeno de aceleração e de frenagem através desse coeficiente de impacto vertical. Para vãos de pontes e viadutos menores que 10 metros, o meu coeficiente de impacto vertical vai ser de 1,35. Se eu tenho vãos maiores, aí eu vou adotar a seguinte equação para o cálculo do CIV. 1 mais 1,06 vezes 20 dividido pelo vão da minha ponte, mais 50, tá? Que é o vão interno da viga, né? O maior vão da minha viga, tá? Mais 50. Esse vai ser o meu coeficiente de impacto vertical. Além disso, eu tenho o coeficiente de número de faixas, que vai levar em consideração a quantidade de faixas que eu tenho no tabuleiro da minha ponte. Ele é obtido a partir da seguinte expressão: 1 menos 0,05 vezes o número de faixas N menos 2, sendo que esse valor deve ser aí maior que 0,9, tá? E por fim, eu tenho o coeficiente de impacto adicional, CIA. Nesse coeficiente de impacto, ele vai majorar cargas móveis que estão na região das juntas estruturais, tá? Então, você só vai aplicar o coeficiente de impacto adicional se você estiver analisando uma seção que está próxima das juntas estruturais, tá? Onde eu tenho junta estrutural? Eventualmente, eu vou ter juntas estruturais entre os meus elementos estruturais. Então, por exemplo, nas extremidades da minha obra, né, na extremidade da ponte, eu tenho, né, a minha plataforma ali, o meu tabuleiro, chegando de encontro com a minha estrutura de encontro, né, ali as minhas alas, a minha cortina. Então, ali eu tenho que ter uma junta estrutural. Se eu estiver analisando aquela seção na extremidade do meu balanço, aí eu vou ter que considerar ainda esse coeficiente de impacto vertical, tá? Ou então, minha ponte é muito longa, né? Então ela é composta por uma série de vigas, uma em frente à outra, apoiada ali em pilares, tubulões. Então, no encontro dessas vigas, eu tenho uma junta estrutural também. Aí, se eu estiver analisando aquela seção, eu preciso acrescentar esse coeficiente de impacto adicional. Ele vai ser igual a 1,25 para obras em concreto ou mistas, e 1,15 para obras em aço, tá? Agora o conceito de linha de influência, tá, pessoal? Então, o conceito de linha de influência, vocês veem lá em estruturas peristáticas, tá? Aqui, né, pessoal, a gente sabe que o tempo de aula nosso é curto, então a gente não vai conseguir retomar esse conceito de linha de influência. Eu vou trazer para vocês de novo o que é, e aí na sequência a gente já aplica, tá? Então, eu peço para vocês darem uma olhadinha lá em peristática, se vocês já não lembram, não sei se vocês estão cursando, se vocês já cursaram, mas deem uma olhadinha lá nesse conceito que a gente vai precisar aplicar aqui em pontos, tá? Para tratar tanto do levantamento de cargas móveis na aula de hoje, como o levantamento de momento fletor máximo e força cortante máxima que a gente vai ver nas próximas 2 aulas, tá? Então, retomando, né, relembrando aí, a linha de influência é um gráfico que vai descrever a variação de um efeito, tá? Esse efeito pode ser qualquer efeito que eu estou analisando, pode ser
uma reação, pode ser um momento fletor, uma força cortante, tá? Então, ele vai descrever a variação de um efeito em função de uma carga vertical unitária que se desloca sobre a estrutura, certo? Então, eu vou analisar o que acontece com o efeito que eu estou estudando, tá? O que acontece com esse efeito quando eu tenho uma carga vertical unitária passeando, se deslocando por toda a minha estrutura, tá? A minha linha de influência é justamente essa, né? Vai representar essa variação de efeito. Ela vai ser utilizada para determinar a máxima reação de apoio em vigas, ok? E, pensando na minha ponte, né, quando eu olho a seção transversal da minha ponte, né, a nossa ponte de estudo, ela está apoiada sobre duas vigas longarinas, certo? Você concorda comigo que, para a situação de maior reação de apoio, né, olhando transversalmente, tá, a minha seção, a maior reação de apoio sobre a minha viga principal, olhando a seção transversal, vai corresponder justamente o máximo carregamento que a minha viga longitudinal vai estar sofrendo, né? A maior carga que vai estar sendo aplicada sobre essa viga longitudinal. Na aula de hoje, a gente vai sempre olhar para a seção transversal, tá? A linha de influência, né, voltando aqui, a linha de influência ela vai ser então utilizada para determinar a máxima reação de apoio ou máxima força cortante, máximo momento fletor, tá? E nós sempre teremos que posicionar o veículo padrão do nosso trem tipo no pior ponto possível da minha seção, tá? De maneira com que eu obtenha o máximo esforço nas minhas, no caso do nosso exercício, nas minhas vigas longitudinais, tá bom? Então, eu vou posicionar o veículo padrão estrategicamente. Então, vamos para o quadro só um momentinho, pessoal, que é o seguinte, o que eu estou pensando aqui quando eu estou fazendo o levantamento de cargas móveis, né? Ó, pessoal. Então, eu tenho, ó, aqui eu estou olhando longitudinalmente, né? Eu tenho o meu trem tipo que vai passear sobre a minha ponte, né? E o que eu quero levantar é justamente qual que é a carga que esse trem tipo vai causar sobre a minha ponte, tá? Como eu faço esse levantamento de carregamentos? Eu levanto as minhas cargas móveis olhando a minha seção transversal S, tá? Eu sempre vou pensar numa seção transversal S passando pela região do meu veículo tipo e uma outra seção S que vai passar fora, tá, da região do meu veículo tipo. E aí, para essas seções, eu vou olhar a seção transversal, tá? Aí eu preciso olhar a minha seção transversal. Lembra, eu tenho a laje do meu tabuleiro que está se apoiada sobre as minhas duas vigas longarinas, tá? E aí, olhando essa seção transversal, é que eu preciso posicionar o meu veículo tipo no ponto que ele causa máxima reação de apoio na minha viga longitudinal, porque para essa situação, né, de máxima reação de apoio na minha viga longitudinal, é que eu vou ter o máximo carregamento horizontal aqui, quando eu estiver analisando a minha viga longitudinalmente, tá? Então, o primeiro passo aqui é analisar a seção transversal, uma passando dentro da região do veículo padrão e outra passando fora da região do veículo padrão, tá? É isso que está no slide agora, justamente esse posicionamento do veículo tipo na seção transversal, na posição mais desfavorável da seção transversal. Vou voltar a compartilhar aqui. Então, ó, o que a gente faz? Pensando que eu estou querendo saber qual é a máxima reação aqui nessa viga longarina, né? É a viga que eu estou querendo dimensionar nessa disciplina. Como que eu vou posicionar o meu veículo tipo? Onde que eu posiciono ele para que eu tenha a máxima reação de apoio? Opa! A máxima reação de apoio nessa viga. Ora, o quanto mais próximo da minha viga longarina, né, eu posiciono o meu veículo tipo, maior será a reação,
Concorda comigo? Se esse veículo tipo estiver aqui no meio, vai metade da carga para cada viga. Se eu vou trazendo ele para a esquerda, eu vou aumentando a minha reação de apoio, tá? Qual seria que eu posicionasse o eixo do meu veículo tipo exatamente sobre a minha viga, tá? Como isso não é possível, porque eu tenho uma estrutura de passeio e uma estrutura de barreira, né? O que eu vou fazer aqui na minha seção transversal é encostar a roda do meu veículo tipo no passeio, tá? Então, essa aqui é a posição mais desfavorável do meu veículo tipo na seção transversal que eu estou analisando, tá? É quando eu encosto a roda aqui no meu passeio, tá? Aí, então, essa é a minha posição mais desfavorável, é com esse conjunto de carregamentos, ó, cargas concentradas P e cargas distribuídas P' e P minúsculo aqui, Pzinho, é que eu vou multiplicar esse carregamento pela minha linha de influência para encontrar os meus valores de reação, lembrando que a reação nessa viga longitudinal corresponde ao carregamento da minha viga principal, tá? Lembra, né? Se eu tenho uma reação por, né, a lei de ação e reação, essa reação é justamente o que gera a ação da carga móvel quando eu estou analisando a minha viga no seu perfil longitudinal, tá? Então não confundam. Aqui na aula de hoje nós estamos analisando a seção transversal, cuja reação de apoio na viga da seção transversal aqui, tá? A reação na minha viga longarina vai corresponder justamente à sua carga móvel quando eu analiso ela longitudinalmente, tá? Façam essa imagem aí, essa figura de como eu estou analisando essas cargas móveis, é importante, tá? Senão vocês podem ter dificuldade para compreender, né? Bom, vão mandando as dúvidas de vocês se tiverem, tá? Então, como eu traço essa linha de influência? Né? A linha de influência ela é traçada para uma carga vertical unitária que passeia sobre a minha ponte. Né? No caso, eu estou analisando uma seção transversal. Né? Se eu quero a minha máxima reação de apoio aqui na viga longitudinal V1, eu vou posicionar a minha carga unitária sobre a viga V1, e aí, quando eu posiciono essa carga unitária aqui, eu tenho uma ordenada de valor unitário também, na minha linha de influência, 1. E aí eu sei que no meu apoio V2, essa reação é nula, né? A minha carga unitária que eu posicionei aqui no ponto 1, ela gerou uma reação de 1 nessa viga V1. A viga V2 tem uma reação 0, então aqui a posição da linha de influência dela é 0. Aí, para construir, traçar essa linha de influência, eu conecto esses dois pontos por uma reta, tá? E prolongo essa reta até os balanços da minha viga, ok? Assim eu vou construir a minha linha de influência. E aí, para encontrar a máxima reação dessa viga que eu estou estudando, eu vou multiplicar o meu carregamento pela minha linha de influência, tá? Como eu faço essa multiplicação de carregamentos? Bom, eu vou sempre multiplicar as minhas cargas concentradas pelo valor das ordenadas da minha linha de influência, e eu sempre multiplico as minhas cargas distribuídas pelas respectivas áreas da minha linha de influência, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou multiplicar a minha carga P maiúscula, ó, quando eu estou olhando transversalmente, eu enxergo as duas rodas de um eixo do meu veículo tipo, né? Então, eu tenho uma carga P, duas cargas P aplicadas aqui na minha região do veículo tipo, né? Quando eu estou olhando transversalmente. Então, eu vou multiplicar a carga P maiúscula pela respectiva ordenada da minha linha de influência. Então, eu multiplico P pela ordenada eta3. Opa, tá torto aqui. E depois multiplico P pela ordenada eta4, tá? Que é exatamente o que a gente fez aqui, né? Ó, as reações da viga V1 devido às duas rodas do meu veículo tipo, ó, é a carga P vezes o coeficiente psi vezes eta3.
Reforçando, lembrando lá que esse coeficiente psi, pessoal, é o nosso coeficiente de ponderação, que a gente obtém pela multiplicação daqueles 3 coeficientes, de impacto vertical, de número de faixas e de impacto adicional, tá? Então, a gente multiplica, toda vez que for carga de veículo, tá? Seja tráfego leve ou o nosso veículo padrão, quando eu tiver carga de tráfego de veículos, eu preciso multiplicar por esse coeficiente psi, ok? Então, daí eu venho, então, com a minha carga P vezes psi, vezes a ordenada eta 3 da minha linha de influência, mais P vezes psi, vezes a ordenada eta 4, tá? Eu estou considerando essas duas cargas. E aí, a próxima carga que eu vou considerar são as cargas de multidão, né? No caso, as minhas cargas de multidão, eu tenho carga P e carga P', né? A carga Pzinho aqui, P minúsculo, é a carga de tráfego de veículos leves, e a carga P' aqui é uma carga de tráfego de pessoas, de pedestres. Então, eu multiplico esse valor de carga pela área da minha linha de influência, tá? Então, no caso, ó, vai ser a carga P' multiplicada pela área desse trapézio aqui, mais a carga P vezes a área desse triângulo aqui. Tá? O importante que a gente precisa considerar para cargas móveis é que a gente sempre vai descarregar o trecho onde eu tenho linha de influência negativa, tá? Porque os trechos de linha de influência negativo, eles acabam descarregando a minha carga móvel. Então, toda vez, ó, aqui a gente está multiplicando cargas por ordenadas ou áreas, né? Então, eu considerar a minha viga carregada apenas na região que eu tenho linha de influência positiva. Porque toda vez que eu estiver carregando a minha viga nessa região de influência negativa, eu vou estar subtraindo, né? Eu vou estar tirando carga da minha análise, tá? A gente pode interpretar também da seguinte maneira, tá? Toda carga que tiver à esquerda da minha viga V2, à direita, perdão, olha, bom, a sua esquerda, né? Você tá me vendo aí, a sua esquerda. Não sei se está espelhado, enfim, tá? Aqui, toda carga, tá? Que estiver à direita do meu apoio V2, ela descarrega a minha viga V1, tá? Então, aí, isso porque eu tenho, né, uma linha de influência negativa para a viga V1, para a reação na viga V1. Então, eu considero que aqui não tem carregamento, tá bom? Eu vou considerar só essa parcela de linha de influência positiva. Isso para as cargas móveis, ok? Então, daí, para as cargas de multidão, né, eu multiplico, então, a minha carga P', tá? Vezes a área desse trapézio. Esse trapézio tem uma base maior de eta 6, uma base menor de eta 7, e uma altura aqui, ó, que a gente consegue descobrir a partir dessa figura, uma altura de 25 centímetros, né? De trapézio. Então, é o que a gente faz aqui, ó, P' vezes eta 6 mais eta 7 dividido por 2 vezes 0,50. Ah, não era 0,25? Aqui é 0,50, ó. Tá aqui, ó, na figura. P' ocupa uma área aí de 0,50 metros, né, 50 centímetros, que seria o equivalente à altura desse trapézio aqui. Mas aí eu venho com a minha carga P de tráfego leve de veículos, né? Então, P vezes a área desse triângulo aqui, ó, de ordenada eta 7 e a altura de triângulo aqui de 6,275, tá? Depois dá para a gente, né, ver lá, pegar lá da figura do livro de vocês vão calculando todos esses comprimentos de trapézio de triângulo, tá? Aí, ó, atenção para uma coisa, essa carga P de tráfego de veículo leve, eu preciso multiplicar pelo coeficiente psi, tá? Que é o meu coeficiente de ponderação. Por quê? Porque é tráfego de veículos, tá? Tráfego de pedestre, eu não preciso majorar pelo coeficiente de ponderação psi, mas tráfego sim, ok? Então, é P vezes psi vezes a área do triângulo da linha de influência, né? Eta 7 vezes 6,275 dividido por 2.
No final, né, o que que eu vou ter calculado? Eu vou ter calculado a carga Q maiúscula e Q1 minúscula na região do meu veículo tipo, né? Porque eu considerei essa primeira seção, tá? Passando pelo veículo tipo. Essas cargas que eu calculei aqui, Q1, que são reações, mas que representam as minhas cargas móveis, né? Essas cargas Q e Q minúsculo 1 representarão os carregamentos concentrados e distribuídos na região do meu veículo tipo quando eu olhar ele longitudinalmente, tá? Agora eu passo, né, passando um corte em uma seção fora do veículo tipo, né, nessa seção S2 aqui, ó, aí o que eu enxergo são só cargas distribuídas. Aí, a carga Q2 que eu obtenho para essa seção S2 vai corresponder a uma carga distribuída Q2 aqui que eu observo para toda a região que está fora do meu veículo tipo. Tá? Eu vou ter um esquema estático com essa cara aqui, ó, na região do veículo tipo. Eu vou ter as minhas cargas concentradas que eu obtive analisando uma seção transversal que passa pela região do veículo tipo, tá? E uma carga distribuída Qzinho 1, né? E fora da região do veículo tipo, eu tenho uma carga distribuída Q2 que eu obtive a partir da análise da seção transversal de uma seção fora aqui da região do meu veículo tipo, tá? Reforço, pessoal. Nessa primeira aula, nós estamos levantando as cargas móveis. Para levantar as cargas móveis que atuam sobre a minha viga, em seu sentido longitudinal, eu preciso analisar seções transversais, tá? Aí eu olho a seção transversal e posiciono o meu veículo tipo na seção transversal que causa maior reação de apoio na viga. Porque essa reação de apoio na viga corresponde justamente à ação, né, que essa carga está causando na minha viga. Então, ao trabalhar com a linha de influência de reação de apoio, o que eu encontro nessa multiplicação de cargas por linha de influência, né, esses valores de Qzão, Q maiúsculo, Q minúsculo, 1 e 2, eu encontro justamente essas cargas móveis que estão aplicadas, aí serão aplicadas longitudinalmente na minha viga. Tá? Então, façam essa diferenciação. Tá? Tentem entender aí a diferença do que eu estou fazendo hoje, tá? Na próxima aula, daí a gente vai analisar as cargas levantadas hoje e a atuação dessas cargas no eixo longitudinal da viga, ok? Bom, a sua situação problema, então, é fazer o levantamento de cargas móveis para uma viga de 2 faixas de tráfego, vão de 25 metros, é a viga da nossa ponte de estudo mesmo, tá? O primeiro passo, então, é calcular os coeficientes de impacto vertical, número de faixas, né, impacto adicional. Então, como a gente tem um vão de 25 metros, o C e V, o coeficiente de impacto vertical, ele vai ser obtido a partir dessa expressão. 1 mais 0,6 vezes 20 dividido pelo vão, no caso é um vão interno de 25 metros, então substituo por 25, mais 50, igual, né, faço essa conta aí, vou chegar a um valor de 1,28, ok? Aí o próximo coeficiente. Número de faixas, nós estamos trabalhando com uma ponte de 2 faixas, então o meu CNF vai ser 1 menos 0,05 vezes o número de faixas, que é 2, menos 2, né? 2 menos 2 é 0, eu vou zerar aqui essa subtração, me sobra 1 apenas. Então, meu coeficiente de número de faixas é 1, tá? O coeficiente de impacto adicional a gente não vai analisar, porque nós estamos analisando uma seção que não vai ter junta de dilatação, tá? Nós não vamos analisar seções da extremidade da minha ponte, eu estou analisando, né, seções aí mais próximas ao meio do vão, seções da minha viga mesmo, tá? Então, não é uma viga contínua, não tem junta de dilatação no meio do vão da ponte, tá?
Então, o meu coeficiente psi de ponderação vai ser o CIV vezes o CNF, 1,28 vezes 1, eu tenho um coeficiente de ponderação final aí de 1,28. Agora, pessoal, basta pegar lá as nossas equações que a gente levantou anteriormente e multiplicar, né, fazer a substituição das minhas incógnitas ali, né? Lembra que as minhas cargas, né, eu sempre multiplicava elas por ordenadas, tá? E aí, às vezes, você pode me perguntar, professor, como é que a gente descobre o valor dessas ordenadas dessa linha de influência? A gente descobre isso por meio de semelhança de triângulos, tá? Porque, veja bem, a ordenada aqui na minha viga V1, eu conheço que é 1, né? E todos esses comprimentos aqui eu tenho, tá? Ó, eles estão todos aqui, através das cotas, né? Só eu olhar e ir somando todos esses trechos. Ou seja, eu sei que 1 está para esse comprimento, que é 352,5 mais 127,5, tá? Mais 50, né? Eu somo daí. Então, eu sei que 1 está para esse comprimento, assim como eta 3 está para esse comprimento, assim como eta 2 está para esse comprimento. Nós temos todos triângulos semelhantes aqui. Então, daí eu consigo encontrar todas essas ordenadas de interesse, tá? 1 está para 530, assim como eta 1 está para 677,5, eta 2 está para 652,5 e assim por diante, tá? Vou multiplicando cruzado aqui e encontro os valores de todos esses etas, né, que são as minhas ordenadas de interesse aqui. Eta 1 vai ser 1,28, eta 2 1,23, eta 3 1,14 e assim por diante. Aí eu pego as minhas equações e substituo, né? Bom, eu estou trabalhando com uma ponte de 25 metros de vão, então é uma ponte normal, eu vou trabalhar com o TB 450, né? O TB 450 tem um peso por roda de 75 kN, lembra daquela tabela, né, de definição? Então, a minha carga P, que é a minha carga da roda do veículo tipo, vai ser 75. Então, eu pego lá a minha equação e substituo. P é 75, o psi é 1,28, e o eta 3, deixa eu voltar, eta 3, ó, eu estou multiplicando essa carga P por esse eta 3, né? O meu eta 3, por semelhança de triângulos, a gente encontrou que é 1,14, né? Multiplico aqui por 1,14. Mais P de novo, que é 75, vezes psi, 1,28, vezes eta 4. O eta 4 é 0,76. Encontramos aqui, né, por semelhança de triângulos. Eta 4, 0,76. Chego ao final que a minha carga Q maiúscula é 182,40 kN. Que vai ser o quê? Essas cargas concentradas que é aqui, ó. Tá? Agora vamos para calcular a carga Q minúscula 1, que é a carga distribuída que está na região do meu veículo tipo mesmo, tá? Ela é igual, nós vimos lá no equacionamento, né? P' vezes a área do trapézio, eta 1 mais eta 2 dividido por 2 vezes 0,5. Sabemos que eta 1 é 1,28, eta 2 é 1,23. E o P', ó, tá? É a carga distribuída de pedestres, né? Lembra lá na nossa tabela de informações sobre os TBs? Para o TB 450, a carga distribuída para pedestre é 3 kN. Então, eu substituí aqui, tá? Mas, aí eu venho lá para a carga distribuída de tráfego leve de veículos. Essa carga P de tráfego leve é 5 vezes o coeficiente de ponderação, porque tráfego eu tenho que multiplicar pelo coeficiente de majoração, vezes a área do triângulo, ó, a área desse triângulo aqui, onde eu tenho a influência da minha carga P, né? É um triângulo de lado eta 5. Ó, o lado dele é eta 5, o outro lado é 3,525. É um triângulo de 3,52 metros por uma altura de eta 5.
tá? Eta 5 a gente sabe que é 0,66. Então, eu tenho aqui a área desse triângulo, 0,66 vezes 3,525 dividido por 2, vezes P, que é 5, vezes o coeficiente de ponderação, que é 1,28. Esse valor de carga vai ser igual a 8,39 kN por metro. Tá? Então, na região do veículo tipo, eu vou ter as minhas cargas concentradas de 182 e uma carga distribuída de 8,39. Tá? Aí eu venho para fazer o cálculo das cargas para essa seção aqui na região do tabuleiro, né? Fora do meu veículo tipo. Novamente, eu calculo as ordenadas de interesse da minha linha de influência por semelhança de triângulos. Eu sei que 1 está para 530, assim como eta 6 está para 677,5, assim como eta 7 está para 627,5. Tá? Então, por semelhança de triângulos, eu encontro essas ordenadas. Eta 6 é 1,28, eta 7 é 1,18. E aí eu venho na minha equação de cálculo Qzinho 2 e multiplico, né? Carga de multidão de pessoas, tá? De pedestres, P', que é igual a 3 vezes a área desse trapézio, tá? De base maior, eta 6, e base menor, eta 7. Ou seja, 1,28 mais 1,18 dividido por 2, vezes a altura do trapézio, que é 0,5 metros. Mas aí eu pego essa carga P aqui, que é de veículos leves. Então, para a carga P, eu multiplico pelo coeficiente de ponderação, que é 1,28, vezes a área daquele triângulo de altura eta 7. Então, eta 7, que é 1,18, vezes 6,275 dividido por 2. No final, esse valor de carga Q2 é igual a 25,54 kN por metro. No fim, pessoal, eu vou ter um trem tipo longitudinal máximo em função das cargas que eu calculei analisando as seções transversais na região do veículo tipo e fora da região do veículo tipo. A partir dessa análise, eu encontrei que o quê? Na região do veículo tipo, eu tenho cargas Q concentradas de 182,4 kN e uma carga distribuída pequena, ó, de 8,39 kN por metro, tá? Isso a partir da análise dessa seção S1 aqui, né? Aí, quando eu analisei a seção fora da região do meu veículo tipo, eu encontrei uma carga distribuída de 25,54, né? Isso aqui que a gente fez por último, ó, tá? Aí eu monto esse esquema estático aí do meu carregamento móvel e é com esse carregamento que a gente vai calcular a força cortante máxima e o momento fletor máximo nas próximas aulas, tá bom? Então vamos guardar essa informação. Assim como na aula passada a gente montou o carregamento estático para a nossa carga permanente, vamos guardar essa configuração de carregamento móvel, tá? De trem tipo para a nossa viga, porque é esse carregamento móvel que vai atuar longitudinalmente aqui, tá? Sobre a nossa viga principal, ok? Muito bem, pessoal. Vamos ver o que chegou de dúvidas, tá? Porque essa aula de linha de influência aqui, eu acho que deve ter chegado bastante coisa. Vamos ver aqui. Mandar um bom dia pro Wilfrido, pro Renato, pro Bruno José, Elias, a Luísio mandou um bom dia, a Jéssica mandou um bom dia. Bom dia, Jéssica, em especial para você, o bom dia também aqui. O Antônio mandou bom dia, Rafael. Agora chegamos nas dúvidas. Vamos lá. Ó, primeira dúvida do Clóvis. Bom dia, professor. Bom dia, Clóvis. Por gentileza, o veículo tipo é determinado pelo padrão de tráfego determinado na ponte ou pela estrutura pretendida? É em si pela estrutura e pelo tamanho da estrutura, tá, Clóvis? Porque lembra lá naquela tabelinha, vou até voltar aqui, ó. Ó. Lembra que a gente tem dois trens tipo rodoviário brasileiros, né? O TB 450 e o TB 240. Então, a gente vai definir
qual TB utilizar em função da utilização da ponte, tá? Então, em função do porte da ponte, né? Em geral, a maioria das vezes, a gente vai trabalhar com o TB 450, tá? Com pontes que, ó, é para pontes em geral, tá? Só se eu tiver uma pequena uma pequena ponte, tá? Uma ponte para cruzar um córrego pequeno, tá? Ou então uma ponte de alguma estrada vicinal municipal, de uma única faixa, tá? Pontes de pequeno porte mesmo, aí eu posso adotar o TB 240, senão eu vou adotar o 450 mesmo, tá bom? É essa a diferença, tá? E aí, o que, né, isso para eu considerar os meus trens tipo, aquelas minhas cargas, né, de 6 eixos, 75 kN por eixo, né? Aí depois é com essas cargas desse trem tipo que eu faço a análise estrutural da minha ponte para encontrar os carregamentos móveis máximos, tá? Que foi o que a gente encontrou no final da aula, né? Ó, eu parti do meu trem tipo, né, das minhas cargas de trem tipo, fiz a análise estrutural com a ajuda, com o auxílio da linha de influência, e aí cheguei nas minhas cargas móveis. Deixa eu acelerar aqui, ó. Aí eu cheguei nas minhas cargas móveis, tá bom? Esse é o trem tipo longitudinal máximo, tá? É a minha carga móvel máxima, ok? Carga móvel máxima, por quê? Porque eu posicionei, né, o meu veículo tipo na pior posição, tá? Na posição que me geraria mais carga na minha viga principal quando eu fiz a análise aqui da minha seção S1, né? Próxima dúvida é uma dúvida, não aparece o nome do aluno aqui, tá? Tá como anônimo. Professor, bom dia. Poderia, por gentileza, me explicar como foi achado os valores de ETA 1 e ETA 2? E assim sucessivamente? Sim, é por análise de semelhança de triângulos, tá? Ó, eu posso pegar essa aqui? Mais fácil para você visualizar, tá? A gente, de maneira análoga, a gente faz para outra linha de influência, tá? Então, veja bem, ó. A minha linha de influência, né? Ela tá sobre ela tá sobre uma reta aqui com a mesma inclinação ao longo de toda a linha de influência, né? Aqui eu tenho o mesmo coeficiente angular aí de reta, né? Ou seja, para descobrir as ordenadas eta 6 e eta 7, é só eu fazer semelhança de triângulos. Eu sei que eu tenho uma ordenada conhecida, né? Então eu parto que esse ponto tem uma ordenada 1, né? Então, eu sei que 1 está para esse comprimento aqui. Esse comprimento a gente sabe do enunciado que ele vale 530, né? Então, eu sei que essa ordenada 1 está para o comprimento desse triângulo aqui, 530, assim como eta 6, essa ordenada eta 6 está para esse comprimento também de triângulo. Tá? Só que aqui comprimento é esse, 677,5. Aqui eu peguei as informações do desenho cotado anteriormente, tá? É só pegar as informações da seção transversal e encontrar qual seria esse comprimento, tá bom? Ó, você que falou de eta 1 e eta 2, né? Veja bem, eta 1 e eta 2 aqui, né? Eu sei que 1 está para 530, por que 530? Eu somei, daí você tem que pegar a calculadora e somar, tá? Ó, 352,5 mais 50 mais 127,5, tá? Aqui o enunciado me dá essas informações geométricas, tá? Eu consigo encontrar. Então, 1 está para 530, né? Assim como eta 1 está para esse comprimento aqui, tá? Que comprimento é esse? 677,5. Como eu obtive ele? Ó, multipliquei, ó, esse comprimento eta 1 é aqui, né? Ó, eu somei, né? Então, eu somo 25 mais 300 mais 352,5, tá? Se eu somar esses três valores aqui, eu vou encontrar 677,5. E aí faço a mesma coisa para eta 2, tá? Eta 2 está para essa distância aqui, que é 352,5 mais 200 mais 50, né?
Aí eu olho nessa figura cheia de cotas aqui e vou encontrando todos os comprimentos dos meus triângulos aqui, tá? E aí eu multiplico cruzado, tá? Eu venho aqui, ó, multiplico eta1 vai ser o quê? 677,5 vezes 1 dividido por 530, tá? Eta2 vai ser o quê? Vai ser 652,5 vezes 1 dividido por 530. E vou fazendo daí só multiplicando cruzado, tá? Vamos ver o que mais que chegou? Ixi, pessoal, nosso tempo acabou, tá? O Clóvis falou perfeito, tá claro, obrigado. O André Matheus perguntou, professor, se tivesse dois veículos tipo, um em uma faixa e o outro na faixa, tem algum problema? André, não vai haver essa posição, tá? Não vai haver essa situação. Eu sempre vou ter apenas um veículo tipo e vou ter ao redor de todo esse veículo tipo tráfego leve, tá? Essa é a condição, essa é a premissa que a gente trabalha com carga móvel, tá? Então, sempre quando a gente estiver analisando veículo tipo, nós temos um único veículo tipo e ao redor dele nós temos toda a carga de tráfego de veículos leves aí, ok? Pessoal, eu vou ter que... Aí o André perguntou como eu faria a linha de influência, né? A gente não tem essa situação, tá, André? Sempre um veículo tipo. A gente parte toda a análise estrutural de um trem tipo constituído por um veículo tipo e carga de multidão ao redor desse veículo. Bom, não recebemos mais nenhuma dúvida, então eu acho que eu vou fechando por aqui. Não recebemos mais nada mesmo, tá? Pessoal, eu recomendo muito que vocês leiam o livro, tá? Leiam o livro, façam o exercício, pegue esse exercício de levantamento de carga móvel, faça no caderno de vocês, calcule todas as contas para vocês compreenderem, tá? É aquilo que eu falo, né? Aqui a gente tem que abordar uma sessão por aula, né? Então o nosso tempo é um pouco apertado mesmo, né? Eu não consigo fazer no quadro, eu tenho que fazer com vocês no slide, tá? Para a gente conseguir ver todo o conteúdo. Mas façam à mão, tá? Façam no caderno de vocês, isso é importante. Eu me despeço por aqui, porque o nosso tempo já acabou. Um abraço para todo mundo, desejo um bom fim de semana a todos e nos vemos semana que vem, tá, pessoal? Bons estudos, uma boa próxima semana aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.